Olá, eu sou o Desaplaudido e vou contar um relato para você. A inveja mata. Antes de tudo, chega no like, isso me ajuda muito aqui no canal. Tô gostando também de ver os comentários de vocês aqui. Meu muito obrigado e vamos pro relato. A moça que nos conta esse relato atualmente mora aqui na Europa. Hoje ela mora na Suécia. Tem atualmente uns 22 anos. Mas essa história não é de agora. É mais ou menos de quando ela tinha 7 anos, quando ela ainda estudava no pré-chulé, ela colocou aqui. Ela não me conta que tinha um colega na escola que era vizinho dela também e que ele não era um bom aluno. Então a mãe dele sempre levava ele para pegar umas aulas extras com ela e passar o resto da tarde com ela depois da escola para fazer tarefa, para ver se ele melhorava e entrava no ritmo que ela dela, porque ela era uma boa aluna e tirava nota boa, nota alta. Ela nos conta que a mãe dela é muito louca da limpeza, que preocupa muito, que sempre tem a casa sempre bem organizada, sempre extremamente limpa. Que isso não foi um problema para ela, porque ela também gostava da limpeza, mas que a mãe dela sempre pedia ajudinha e das coisas que ela mais gostava de fazer era passar cera no chão, sabe? Porque a casa dela era daqueles de tijolinho, sempre que encerava ficava brilhando, então ela gostava de ficar ali encerando com a irmã e com a mãe dela e deixando sempre brilhando. Um dia, a mãe desse colega da classe dela foi, como de costume, até a casa dela levar o menino, né, pra ele ir lá estudar. E aí elogiou muito a casa. Nossa, que casa linda! Nossa, que casa limpa, organizada! Ainda mais tendo duas crianças, que coisa linda! Olha esse piso super brilhoso. Você tá de parabéns, amiga. A mãe dela agradeceu, como de costume, e o menino ficou lá estudando a tarde inteira, fazendo a lição de casa, e à noite a mulher voltou para buscar o menino. No outro dia de manhã, a mãe dela abriu a porta da casa e se deparou com um monte de larvas. Verme, sabe? Esses micróbios, larva de mosquito, de mosca, aquelas. Ai, que nojo! O chão estava lotado daquilo. A mãe dela, que era louca por limpeza, ficou desesperada, entrou em colapso, entrou em parafuso na hora de ver aquele tanto de germes. Ela tinha um cachorro que dormia do lado de fora da casa e ele sempre pegava o tapete e colocava nesse canto, de frente à porta. Mas que na hora não teve cachorro certo. Tirou o tapete, deu banho no cachorro, lavou o tapete, passou veneno, passou anticarrapato, passou tudo para ver se aquelas larvas desapareciam dali, né? Ela levou o cachorro para tomar banho no pet shop, passou os remédios. E quando ela voltou do pet shop, havia mais larvas, ou seja, tudo que ela tinha limpado já estava do mesmo jeito. Inclusive aparecia até mais. E aí ela ligou pro pai, pro marido, né, para perguntar o que tinha acontecido e contar aquilo ali que fazia. O pai dela falou para ele procurar algum buraco na parede ou no teto para achar de onde estava vindo nessas larvas. E se ela achasse, para ela tampar esse buraco e assim cortar o mal pela raiz, né? Mas ela falou que revirou a casa, que revirou na porta e tudo, e as larvas continuavam saindo. Passaram-se mais de uma semana e as larvas continuavam saindo, não sabia o que fazia. Todo dia acordava de manhã, tinha larva ali na porta. A mãe dela já estava louca, lavando o quintal de quase meia e meia hora. Acabou a paz mental da mulher. Passou-se os dias, né? A mãe do menino passou lá para deixar o caderno do menino, que ele tinha pegado da filha dela, para pegar para anotar algumas coisas. E aí ela pegou e elogiou dessa vez a mesa. Uma mesa de vidro, uma mesa pequena de vidro com madeira, e ela disse que ia procurar uma parecida, porque achou a mesa de vidro linda, maravilhosa. Ela agradeceu e a moça foi embora. Mais ou menos 10 minutos depois que essa mulher saiu da casa, a mesa de vidro simplesmente explodiu. Ela não quebrou, ela explodiu, simplesmente como se alguém tivesse colocado uma panela bem quente em cima dela. Pô! Ficou em pedacinhos, bem pequenininhos. Ali a mãe dela começou a ficar assustada. E no mesmo momento, o pai dela, que era pai de santo, ela disse, ligou para a mãe dela e perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Ou seja, ele deve ter sentido alguma coisa, né? Então o pai dela pegou, contou para a mãe dela que para ele acender um anjo da vela, para o anjo da guarda, jogasse um sal grosso por todos os cantos da casa, principalmente no corredor, de onde estava saindo aquelas larvas, e varresse tudo para fora da casa, falando tudo que não era de Deus, não era para ficar ali, que não era bem-vindo, que deveria ir embora. Mas na mesma hora, a mãe dela pegou o sal grosso, acendeu a vela, colocou uma música religiosa bem alta e começou a varrer a casa, jogando o sal grosso de dentro para fora. Nessa hora, ela pediu para que a irmã dela e ela ficassem brincando do lado de fora da casa. Só voltasse assim que ela falasse, enquanto ela estava ali fazendo aquela limpeza.
E aí, enquanto a mãe dela estava varrendo a casa, jogando o sal para fora da casa, a filha dela passou correndo em cima do sal grosso e pisou em cima do sal grosso. A mãe dela brigou um monte com ela por ela ter pisado ali, porque não era para ela entrar dentro de casa, mas depois de meia hora, mais ou menos, aquelas larvas começaram a diminuir e desapareceram por total. Porém, chegou a noite, a menina que me conta esse relato começou a ficar muito doente, muita febre, muito vômito, sem explicação. A mãe dela correu, levou ela para o hospital, levou ela para o médico, mas não descobria nada, não tinha nada. Só tinha febre, uma febre alta de 40 graus, que geralmente não baixava, estava ali com paracetamol e ibuprofeno, não baixava, não tinha nada que fazer para a temperatura voltar. O médico passou o ibuprofeno e falou, olha, se não passar nessa noite, volta aqui no dia seguinte. Mas a mãe dela voltou com ela para casa e o pai ligou avisando que o que ela tinha não era físico, era espiritual. E se perguntou para a mãe dela se tinha acontecido alguma coisa naquele dia. E é onde a mãe lembrou e comentou que ela tinha passado em cima do sal. E ainda nessa noite, a menina acordou gritando, falando que tinha uma moça no quarto dela querendo machucá-la. Além disso, que ela estava pelando de febre, ou seja, ela estava com muita febre, tendo alucinações praticamente. E aí o pai dela voltou para casa, fez umas orações nela, fez um limpa, né? Para ela limpar, limpa tudo. E falou para a mãe dela ficar observando todas as pessoas que entrassem pela casa dela, para que ela ficasse observando, porque isso tinha sido alguma coisa de inveja, de mal olhado. No outro dia, a febre da menina passou e ela começou a voltar a ir para a escola normal. Alguns dias se passaram e essa mulher que levava o filho lá, a vizinha, voltou até a casa deles. E a mãe dela, como sempre, convidou para entrar, perguntou se estava tudo bem. E a mulher entrou, passou pelo portão. Mas quando ela chegou na entrada da porta da sala, a mulher olhou para o chão, olhou para a mãe dela. E a menina percebeu que ela ficou meio desconcertada, como se ela não quisesse entrar ou como se ela não pudesse também, como se tivesse alguma coisa empurrando ela para fora. E aí ela ficou meio sem graça assim e falou: "Ah, vou deixar para depois, de noite o pai dele vem buscar". Ou seja, ela não entrou na casa. Passou uma semana desse ocorrido e o filho dela mudou de horário e de aula, mudou até de colégio. Passado mais um mês, a fofoca que rodava na cidade é que a mulher tinha contraído câncer e já estava em fase terminal. É, meus amigos, esse foi o relato de hoje. E aí, você acredita em inveja, em mal olhado? Será que as pessoas, por terem inveja, têm esse poder mesmo? As pessoas escutam muito sobre secou uma planta, mas nesse nível de ter germes na porta de casa, curioso e misterioso. Nesse caso, elas tiveram sorte porque o pai da menina era pai de santo, né? Então ele conseguiu fazer ali toda a limpeza, a orientação para livrar de tudo que tinha acontecido. Mas se fosse com outra pessoa, o que poderia ter acontecido? Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar seu comentário, escreva aqui embaixo, sal grosso, para jogar tudo que é de ruim para fora. Meu muito obrigado, um beijo e fui!